Você já parou para pensar quantas guerras você perde sem ninguém ver? Não são brigas em casa, nem conflitos no trabalho. São batalhas silenciosas que acontecem aí dentro, só na sua mente. Você sorri por fora, responde, "Tá tudo bem", quando alguém pergunta. Mas por dentro está cansado de lutar contra pensamentos que te puxam para baixo. Medos que você não consegue explicar, culpas que nunca se apagam, comparações que fazem você se sentir menor do que realmente é. A verdade é simples e dura. A maior guerra que você enfrenta todos os dias não é do lado de fora, é dentro de você. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre algo que pode mudar tudo. Entregar a sua mente nas mãos de Deus. Não é frase bonita de cartão. É decisão espiritual, prática, diária. Quando você entrega a sua mente, Deus não começa mudando o mundo ao seu redor. Ele começa arrumando o mundo que existe dentro de você. Antes de continuar, eu quero que você faça algo profético e consciente. Escreve aqui nos comentários, com fé, "Minha mente pertence a Deus". Não é só uma frase, é um posicionamento. É você dizendo, "Eu cansei de lutar sozinho. Eu quero que Deus governe aquilo que ninguém vê". E se essa mensagem já está falando com você, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com alguém que também vive travando batalhas dentro da mente. Aqui nós falamos de cura emocional, renovação da mente e de uma fé prática, que desce da teoria e entra no dia a dia. Agora respira fundo. Se puder, já pega sua Bíblia, seu caderno, e vamos juntos pedir que o Espírito Santo ilumine cada pensamento. Número 1. O campo de batalha fica entre as suas orelhas. Talvez você pense que o lugar mais perigoso do mundo é uma guerra, uma rua violenta, um ambiente tóxico. Mas, na verdade, o lugar mais perigoso pode ser a sua própria mente quando ela fica sem direção. Você não precisa de inimigos para se sentir derrotado. Basta ficar sozinho alguns minutos para que os pensamentos comecem a te atacar. Você é um fracasso. Todo mundo vai te abandonar. Nada muda, então para que tentar? Você nunca vai ser curado disso. E o pior, com o tempo, você começa a acreditar nessas frases. Elas não são verdade, mas doem como se fossem. A Bíblia já nos avisou sobre essa guerra invisível. Em 2 Coríntios 10, 4, 5 está escrito: "As armas com as quais lutamos não são humanas, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo." Percebe? A batalha não começa na atitude. Começa no pensamento. Um pensamento errado vira uma decisão errada, que vira um hábito, que vira um estilo de vida, que te leva para longe do plano de Deus. Agora eu te pergunto com carinho, mas com firmeza, no que a sua mente tem sido fértil? Você acorda de manhã e a primeira coisa que vem é gratidão ou é vontade de desistir? Você se olha no espelho e vê um filho amado de Deus, ou já começa o dia se criticando, se comparando, se diminuindo? Talvez hoje a sua paz, a sua fé, a sua identidade estejam em jogo, não por causa do que os outros fazem com você, mas por causa do que você permite que seus pensamentos façam com você. Romanos 12, 2 nos mostra a chave. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nada muda de verdade enquanto a mente não é renovada. Você pode mudar de cidade, de emprego, de relacionamento, mas se continuar pensando da mesma forma, a vida vai repetir os mesmos ciclos em cenários diferentes. A transformação que Deus quer fazer em você começa na mente. E renovar a mente não é mágica. É processo. É você escolher o que vai entrar, o que vai ficar e o que você não vai mais alimentar. Por isso, repete comigo aí onde você está. Senhor, eu entrego o campo de batalha da minha mente nas tuas mãos. Número 2. Você vive do jeito que pensa. Talvez você já tenha dito, ano que vem eu mudo.
A partir de segunda eu vou ser uma nova pessoa. Dessa vez vai ser diferente. Você começa motivado, cria metas, faz promessas, mas depois de um tempo se vê no mesmo lugar de sempre. Não é porque você é fraco. É porque está tentando mudar a vida sem deixar Deus mudar primeiro a forma como você pensa. A Bíblia resume isso em uma frase forte, em Provérbios 23, 7. Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Você age como pensa. Você escolhe como pensa. Você se relaciona como pensa. Você até se aproxima de Deus de acordo com aquilo que acredita sobre Ele e sobre você. Se no fundo você acredita que eu não mereço nada bom. Deus ouve os outros, mas não a mim. Eu sou sempre o último da fila. Então, mesmo sem perceber, você vai viver como alguém que não merece, que não é ouvido, que sempre fica em último. A mente cria o roteiro e a vida começa a seguir esse script. Por isso, existe tanta gente frustrada na fé. A pessoa vai à igreja, escuta mensagens lindas, chora, sente a presença de Deus, mas no dia seguinte, volta a alimentar os mesmos pensamentos de sempre. Rejeição, inferioridade, vitimismo, autossabotagem. Ela muda o ambiente, mas não muda a mentalidade. E quem comanda é sempre a mentalidade. Efésios 4, 22, 24 explica esse processo com muita clareza. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Olha a ordem. Despir-se do velho, parar de se identificar com o que te feriu, ser renovado no modo de pensar, deixar Deus reescrever suas crenças, revestir-se do novo, viver uma nova postura, um novo estilo de vida. Muita gente quer o passo 3, uma vida nova, mas não quer o passo 2, nova forma de pensar. É como tentar instalar um aplicativo moderno em um sistema antigo. Dá erro, trava, não funciona. Talvez você esteja tentando construir uma vida de paz com uma mente acostumada à guerra, tentando viver por fé com pensamentos treinados na dúvida, tentando viver livre com pensamentos que te aprisionam em tudo. Colossenses 3:2 nos orienta. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Não é ignorar boleto, problema, responsabilidade, é mudar o foco. Onde sua mente descansa quando ninguém está olhando? Nos medos ou nas promessas? Nas perdas ou na fidelidade de Deus? No que disseram sobre você ou no que Deus diz sobre você? Pensa numa janela bem suja. Do lado de fora o dia está lindo, o céu está azul, mas você não consegue ver. Não é o mundo lá fora que está escuro. É o vidro que precisa ser limpo. Assim é a mente. Às vezes não é a vida que está tão ruim quanto parece. É a forma como você está enxergando tudo. Por isso, hoje Deus está te chamando para limpar essa janela, para parar de repetir: eu sou assim mesmo, não tem jeito, e começar a declarar: Senhor, muda o meu modo de pensar. Eu quero viver o que o Senhor diz que eu sou, e não aquilo que meus pensamentos limitados têm insistido em me mostrar. Nesse primeiro momento, nós entendemos que a mente é o campo de batalha e que você vive de acordo com aquilo que pensa. No próximo bloco, nós vamos dar um passo ainda mais profundo. Vamos falar sobre algo que talvez você nunca tenha percebido. Nem todo pensamento que aparece na sua mente é realmente seu. Existem ideias que foram plantadas, vozes que você herdou, mentiras que você aceitou sem perceber. E enquanto você acreditar que tudo o que pensa faz parte de quem você é, vai continuar preso em cadeias que Deus quer quebrar hoje. Então, se essa mensagem já está mexendo com você, não sai do vídeo, continua com a gente. Deus está começando uma obra na sua mente, e o que começa na mente muda toda a sua história. Bloco 2. Nem todo pensamento é seu. A voz que você alimenta domina sua mente. Número 3. Nem todo pensamento é seu. Há momentos em que você acorda com um peso estranho, uma angústia sem nome, uma sensação de que algo está errado.
mesmo sem nada ter acontecido. E antes mesmo de o dia começar, a sua mente já está te dizendo: você não serve para nada. Todo mundo vai te deixar. Você nunca vai mudar. Nada na sua vida dá certo. E talvez você ache que fui eu que pensei isso. Mas e se eu te disser que nem todo pensamento que aparece na sua mente nasceu em você? A mente é como uma porta, e portas abertas precisam de vigilância. Quando você deixa a porta aberta demais, qualquer coisa entra. Palavras duras que já ouviu, críticas que marcaram sua alma, comparações que você mesmo nutriu, medos que outras pessoas colocaram em você, mensagens invisíveis da cultura, das redes sociais, do ambiente. E tudo isso fica registrado como se fosse verdade. Os pensamentos que você não confronta, você adota. E os que você adota, você começa a viver. A Bíblia alerta claramente em João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas perceba, ele não precisa entrar com força, estrondo ou escândalo. Ele entra com uma ideia, um pensamento, uma sugestão. Foi assim desde o Éden. A serpente não empurrou Eva, não gritou, apenas plantou uma ideia. E ela acreditou. É assim que muitos pensamentos entram na sua mente até hoje. Não gritando, mas sussurrando. Você não é suficiente. Seus sonhos são grandes demais para você. Você nunca será amado como deseja. Melhor desistir antes de falhar. Pensa comigo, quantas vezes você desistiu de algo por causa de um pensamento que nem foi você quem criou? Quantas portas você deixou de abrir porque sua mente criou cenários que nunca aconteceram? Quantos relacionamentos você afastou porque acreditou em suposições que nem tinham fundamento? 1 Pedro 5:8 nos alerta. O inimigo anda ao redor como leão, procurando a quem possa devorar. E como ele devora? Começando pela mente. Ele não precisa destruir sua vida de fora para dentro. Se ele controlar a sua mente, ele controla sua paz, suas escolhas, sua fé e o seu destino. Mas aqui está a boa notícia. Você não é obrigado a acreditar em tudo o que pensa. Nem todo pensamento merece espaço na sua mente. Nem toda voz merece o seu ouvido. 1 Coríntios 2,16 diz: temos a mente de Cristo. Isso significa que você pode discernir. Você pode expulsar pensamentos. Você pode rejeitar ideias mentirosas. Você pode dizer: isso aqui não veio de Deus e não vai permanecer na minha mente. A sua mente não é depósito de lixo emocional. Ela é templo para a verdade habitar. Declara aí, mesmo baixinho: eu não aceito pensamentos que não vieram de Deus. Número 4. A voz que você alimenta domina sua mente. Agora que você já entendeu que nem todo pensamento é seu, precisa entender algo ainda mais profundo. A voz que você alimenta é a voz que governa sua vida. Sua mente é terreno fértil. E terreno fértil dá fruto de qualquer semente plantada. Se você planta medo, colhe ansiedade. Se planta dúvida, colhe insegurança. Se planta rejeição, colhe relacionamentos confusos. Se planta culpa, colhe paralisia. E cada pensamento repetido é como uma semente regada diariamente. Jesus disse em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir. Presta atenção, se a fé vem pelo ouvir, o medo também vem. A culpa também vem. A comparação também vem. A ansiedade também vem. Tudo que você ouve repetidamente, seja de si mesmo, das redes sociais, das pessoas, do passado, ganha autoridade dentro de você. Por isso, Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o coração é guardar a mente, é filtrar, é selecionar, é decidir quem tem permissão para falar na sua alma. E aqui eu te pergunto, qual voz tem sido mais alta dentro de você? A do medo? A da esperança? A da culpa? A da fé? A da comparação? A da verdade? Porque a voz que você mais alimenta é a que domina sua mente. E a voz que domina sua mente decide como você vive. Muita gente não percebe, mas está distraidamente alimentando a voz errada. Passa horas comparando a própria vida com vidas irreais da internet. Lê comentários que ferem a autoestima.
Repete insultos antigos como se fossem identidade. Revive feridas do passado como se fossem presentes. Dá mais atenção ao medo do que à palavra. E depois se pergunta: por que eu vivo em guerra comigo mesmo? Simples. Você alimentou o inimigo dentro da mente e deixou a verdade passar fome. Mas existe saída. E ela começa com João 8:31-32. Se permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta sim, mas apenas a verdade que você alimenta. A voz de Deus não grita, ela não força, ela não invade, ela não disputa a atenção. Ela espera. E quando você começa a meditar na palavra, a verdade começa a ficar mais alta dentro de você do que o barulho das outras vozes. Salmo 1 diz: feliz é o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ou seja, a mente que medita na verdade não seca, não cai facilmente, não é arrancada pelo vento das circunstâncias, não desaba no primeiro ataque da ansiedade. E agora eu quero te pedir algo. Escreva nos comentários: eu escolho alimentar a voz da verdade. Diga isso conscientemente. Hoje você está tomando uma decisão que pode mudar toda a sua história mental e espiritual. Se até aqui Deus já está mexendo com você, prepare-se, porque no próximo bloco nós vamos entrar em um ponto que quase ninguém percebe, mas que determina completamente a sua vida espiritual. Como sua própria mente sabota suas orações sem que você perceba, e como Deus não habita em pensamentos caóticos. Esse próximo bloco tem o poder de abrir seus olhos sobre por que você ora tanto e sente tão pouco. Por que acredita, mas continua confuso. Por que busca a Deus, mas parece que algo sempre trava. Bloco 3. Sua mente sabota suas orações. Deus não habita em pensamentos caóticos. Número 5. Sua mente está sabotando suas orações. Você já percebeu que existem momentos em que você tenta orar, mas parece que sua mente está em outro lugar? Você dobra os joelhos, mas os pensamentos começam a correr. Você quer se concentrar, mas sua mente te leva para as contas, para os problemas, para o passado, para o futuro. Você quer confiar, mas algo dentro de você diz: não vai adiantar. Isso não significa que você não tem fé. Significa que sua mente está travada. Sim, travada. E muitas vezes, sem perceber, sua própria mente está sabotando suas orações. Tiago 1, 6, 8 descreve isso perfeitamente. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. A mente dividida é a mente que ora com os lábios, mas duvida no coração. É aquela tensão interna. Eu sei que Deus pode, mas será que Ele vai fazer por mim? Eu creio, mas isso parece grande demais. Eu oro, mas acho que não vai mudar nada. Essa é a guerra invisível, e ela acontece durante a oração, não depois. A mente tenta sabotar exatamente o momento em que você depende de Deus. Ela tenta te lembrar do que não deu certo, tenta te lembrar das vezes em que você se frustrou, tenta te lembrar do tempo que passou. Tenta te convencer que orar é perda de tempo. E por quê? Porque a oração é o lugar onde a fé é alimentada. E o inimigo sabe que se ele atacar sua mente ali, a sua fé enfraquece antes mesmo de você terminar de falar. Mas aqui está o que quase ninguém te diz. A oração não funciona com a mente solta. A oração precisa vir acompanhada de vigilância interior. 2 Coríntios 10, 5 ensina: levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso significa que você tem autoridade para dizer a si mesmo: agora não. Esse pensamento não entra na minha oração. Isso não combina com a minha fé. Eu estou orando. Não vou alimentar dúvida agora. Você sabia disso? Você pode prender pensamentos antes que eles interrompam sua entrega. A oração não é só falar. É domar a mente para que ela não seja sabotadora do momento mais importante do seu dia. Sua mente precisa entender: durante a oração eu obedeço. Não argumenta, não questiona, não acusa,
não revisita traumas, não compara, não calcula. Ela obedece. E quando você começa a colocar seus pensamentos no lugar, algo extraordinário acontece. A paz entra primeiro, a fé entra depois, a presença se manifesta, a confiança flui. Por isso, Filipenses 4, 6, 7 diz: apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus guardará seus corações e suas mentes. A paz guarda a mente, a paz protege a oração, a paz fortalece a fé. Por isso, a partir de hoje, antes de orar, diga: Senhor, eu entrego meus pensamentos primeiro. Essa é a chave. Essa é a virada. Essa é a restauração. Número 6. Deus não habita em pensamentos caóticos. O caos mental é uma das maiores barreiras espirituais da vida moderna. Você tenta ouvir Deus, mas sua mente está cheia demais. Você tenta sentir a presença, mas seu interior está barulhento. Você tenta descansar, mas a mente corre sem parar. É difícil sentir Deus em meio à confusão, não porque ele tenha se afastado, mas porque o ambiente interno está tumultuado demais. Deus não habita em pensamentos caóticos. Isso não é rejeição, é natureza. Ele é ordem, ele é equilíbrio, ele é clareza, ele é direção. 1 Coríntios 14:33 afirma: Deus não é Deus de desordem, mas de paz. E onde há desordem mental, a paz não consegue permanecer. A mente caótica interrompe tudo. Interrompe sua oração, interrompe sua confiança, interrompe sua clareza, interrompe sua fé, interrompe sua capacidade de ouvir Deus. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, tentando se aproximar de Deus, mas carregando uma tempestade dentro da mente. Você tenta focar, mas pensamentos te puxam como ondas. Você tenta descansar, mas se culpa por não fazer mais. Você tenta confiar, mas a ansiedade te empurra para o futuro. Você tenta se concentrar, mas uma parte da sua mente revive o passado enquanto a outra tenta controlar o amanhã. É uma guerra interna. E Deus não compete com barulho. Salmo 46:10 diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Perceba, primeiro aquietar, depois conhecer. Primeiro silêncio, depois direção. Primeiro paz, depois percepção. A mente confusa é como uma casa desorganizada. Você sabe que mora lá, mas não encontra nada. E é assim que muitos se sentem com Deus. Você o ama, mas não consegue percebê-lo, porque sua mente está ocupada demais com preocupações, lembranças, medos, hipóteses, comparações, exigências, culpas, pressões invisíveis. Mas Deus não se revela no caos. Ele se revela onde há espaço. Isaías 26:3 mostra isso. Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Perfeita paz não é ausência de problemas, é ausência de confusão dentro da mente. E você só encontra essa paz quando decide parar de alimentar o que te trava, organizar o que te confunde, silenciar o que te distrai, separar o que é seu do que você apenas absorveu. Talvez o que te distancia de Deus não é pecado, é barulho. Talvez não seja falta de fé, é excesso de pensamentos. Talvez não seja frieza espiritual, é exaustão mental. E só uma coisa resolve isso: entrega. Não entrega de palavras, entrega de mente. Senhor, meus pensamentos estão pesados demais. Organiza o que eu não consigo. É quando você deixa Deus entrar no espaço onde antes só existia confusão, que a presença começa a ser percebida. Agora que você entendeu que sua mente pode sabotar suas orações, que Deus não habita em pensamentos caóticos, chegou a hora do ponto mais profundo deste vídeo. A verdade que liberta também confronta. A ansiedade nasce onde Deus é esquecido. Seus pensamentos podem estar matando sua fé. O próximo bloco é intenso, transformador e libertador. Vai mexer com áreas internas que você talvez nunca tenha encarado. Bloco 4. A verdade que liberta também confronta. Sua fé está sendo sufocada. Sua mente está cheia, mas não de Deus. A renovação mental exige renúncia. Número 7. A verdade que liberta também confronta. Todo mundo diz que quer mudança.
Mas quando a verdade aparece, muita gente foge. Por quê? Porque a verdade não vem para massagear o ego. A verdade não diz o que você quer ouvir, ela diz o que você precisa ouvir. A verdade liberta, sim, mas antes, ela confronta. Ela toca nas feridas que você esconde. Ela expõe padrões antigos que você finge que não existem. Ela revela pensamentos que você abraçou como identidade. Ela desmonta desculpas que você usa há anos. João 8,32 diz: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Mas antes de libertar, ela revela onde você está preso. Há pensamentos que você protege como se fossem parte de quem você é, mas que na verdade te aprisionam. Eu sou assim mesmo. Ninguém entende o que eu passo. Não mudo porque minha vida foi difícil. Sou forte, não preciso de ajuda. Sou fraco demais, não consigo mudar. Tudo isso parece verdade, mas são apenas fortalezas mentais, muros internos construídos por dores antigas e crenças distorcidas. Hebreus 4,12 descreve a ação da palavra com perfeição. A palavra de Deus é viva e eficaz, penetra até dividir alma e espírito, julgando pensamentos e intenções do coração. A palavra não julga seu comportamento primeiro. Ela julga seus pensamentos primeiro, porque é ali que tudo nasce. A verdade vai direto onde ninguém mais vai, no pensamento escondido, na intenção não dita, na crença silenciosa, no auto-engano que você alimenta. E dói. Sim, dói, porque confronta tudo aquilo que você construiu dentro de si para sobreviver. Mas essa dor não é punição, é cura. É Deus dizendo: eu não quero que você viva assim para sempre. Eu estou te mostrando a verdade para te libertar do que você pensa que é normal, mas não é. Quando a verdade te confronta, você tem duas opções: fugir e continuar do mesmo jeito, ou permanecer e ser transformado. A liberdade sempre vem depois do confronto, nunca antes. A pergunta é: você quer ser confortado ou transformado? Número 8. A ansiedade começa onde Deus é esquecido. A ansiedade não é apenas um sentimento, é um estado espiritual. Ela nasce onde Deus deixou de ser lembrado, onde a mente tenta controlar o que não consegue, onde o futuro se torna um inimigo, onde a alma fica ocupada demais para confiar. A ansiedade entra quando a mente repete: e se der errado? E se não acontecer? E se não for suficiente? E se eu perder? E se ninguém me ajudar? E cada "e se" é uma área onde você tirou Deus do centro e colocou o medo no lugar. Mateus 6,34 diz: não se preocupem com o amanhã. Jesus não disse isso como sugestão. Ele disse isso como libertação. A mente ansiosa vive num tempo que não existe, o futuro. Mas Deus só age no tempo que existe, o agora. Filipenses 4, 6, 7 traz a chave. Não andem ansiosos por coisa alguma. Apresentem seus pedidos a Deus e a paz guardará a mente de vocês. A paz guarda, a ansiedade quebra. A paz organiza, a ansiedade espalha. A paz protege, a ansiedade expõe. Por isso, o salmista diz, em Salmo 94:19: quando a ansiedade dentro de mim era grande, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. A ansiedade não reage à lógica, ela reage à presença. Ela não se cala porque você pensa mais, ela se cala porque você confia mais. A ansiedade é o grito da mente tentando fazer o papel de Deus. E o alívio é a mente dizendo: eu não preciso carregar isso sozinho. Número 9. Seus pensamentos estão matando sua fé. A fé não morre num dia. Ela morre no pensamento repetido. Ela morre quando você diz: eu confio, mas sua mente responde: duvido. Ela morre quando você crê por alguns minutos, mas pensa errado pelas outras 23 horas do dia. Ela morre quando você ora, mas ao mesmo tempo calcula todos os motivos pelos quais nada vai mudar. Marcos 9:24 mostra isso. Creio, mas ajuda-me a vencer minha incredulidade. A fé e a dúvida podem coexistir, mas só uma pode governar. Sua fé morre quando seus pensamentos tratam a promessa como impossível, a oração como inútil, a espera como perda de tempo.
Romanos 10:17 revela o segredo. A fé vem pelo ouvir. Mas a dúvida também, a culpa também, a comparação também, a lógica destrutiva também. A mente é como o vento, e a fé é como chama. O vento certo acende a chama, o vento errado apaga. Quando você diz, eu não consigo, isso não é para mim, Deus não vai fazer por mim, nada vai mudar, você está apagando a chama que Deus acendeu dentro de você. Isaías 55:8 diz, meus pensamentos são mais altos que os seus, ou seja, sua mente nunca vai entender totalmente, e está tudo bem, porque a fé não depende da sua mente entender, depende da sua mente obedecer. Número 10. Sua mente está cheia, mas não está cheia de Deus. Hoje, a mente moderna está saturada, cheia de tudo, vazia do essencial, cheia de notificações, cheia de pressões, cheia de comparações, cheia de informação demais, cheia de ruído, cheia de urgências, mas vazia de presença, vazia de silêncio, vazia de direção, vazia de descanso, vazia de Deus. E muitos confundem atividade com espiritualidade, rotina cheia com propósito, informação com transformação. Romanos 8:5 diz, a mente ocupada com a carne leva à morte, mas a mente guiada pelo Espírito leva à vida e paz. Deus não disputa espaço, Ele espera espaço. Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Ele bate, mas quem abre é você. Para muitos, Deus não está longe. A mente é que está cheia demais para ouvir. Isaías 55:2 confronta. Por que gastar esforços naquilo que não satisfaz? Por quê? Por que investir energia em pensamentos que te drenam? Por que alimentar comparações que te diminuem? Por que ocupar sua mente com o que apenas rouba sua paz? A renovação mental começa quando você decide não preencher, mas esvaziar. Não acumular, mas priorizar. Não carregar tudo, mas carregar o que importa. Salmo 119:11 diz, guardei tua palavra no meu coração. Muita gente guarda pensamentos inúteis. Poucos guardam a palavra. Número 11. A renovação da mente exige renúncia. Renovar não é adicionar, é substituir. A renovação não é intelectual, é espiritual, é emocional, é prática. Efésios 4:22-24 diz, despojem-se do velho, renovem o modo de pensar, revistam-se do novo. Ou seja, não tem renovação sem renúncia. Você não pode pensar como antes e viver como depois. Você não pode manter pensamentos tóxicos e esperar paz profunda. Você não pode continuar repetindo mentiras internas e esperar viver a verdade. Renovar exige que você diga, eu renuncio esse pensamento de autossabotagem. Eu renuncio essa lógica de medo. Eu renuncio essa crença de que não sou amado. Eu renuncio essa ideia de que tudo depende de mim. Renunciar é duro, porque seus pensamentos antigos te acostumaram a sobreviver. Mas agora, Deus quer te ensinar a viver. 2 Coríntios 5:17 diz, se alguém está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram, mas para passar, você precisa deixar ir. A mente não renova enquanto você continua abraçando o que deveria ter sido enterrado. Hoje Deus está te dizendo, deixe morrer o pensamento que te mata. Corte a mentira que te aprisiona. Desligue a voz que te destrói. Renuncie o padrão mental que te cansa. A renovação não é mágica, é diária, é consciente, é profunda, é libertadora. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi porque Deus está chamando você para uma nova fase mental e espiritual. Você não está assistindo este vídeo, você está sendo chamado, confrontado, curado, renovado. Hoje, algo dentro de você começou a mudar. Uma crença foi questionada. Uma mentira perdeu força. Um medo enfraqueceu. Uma verdade entrou. E você sabe disso. Agora escreva nos comentários. Minha mente pertence a Deus. Isso sela o processo. Isso declara ao mundo espiritual quem governa sua mente. Isso ativa a mudança que Deus vai continuar fazendo dentro de você. E antes de encerrar, receba isso. Você não está preso.
Você não está quebrado demais. Você não está atrasado demais. Você não está sozinho. Sua mente está sendo renovada. Sua alma está sendo restaurada. Sua fé está sendo fortalecida. Seu espírito está sendo alinhado. E Deus está colocando ordem onde antes havia caos. Se este vídeo falou profundamente com você, compartilhe com alguém que precisa dessa renovação também. E não se esqueça, a mente entregada a Deus nunca mais volta a ser a mesma. Deus te abençoe.